A notícia é: Stonehenge brasileiro fica na Amazônia e ganhará parque para preservação. E o que é o tal do Stonehenge brasileiro, né? É essa estrutura megalítica, né, essa estrutura feita de grandes pedras, que fica no estado do Amapá, mais especificamente no Parque Arqueológico do Solstício, já entregando um pouco aí do possível significado disso aí, né, dessa estrutura. Aqui, um sítio localizado no Amapá, comparado por pesquisadores com Stonehenge da Inglaterra, que será transformado em parque de preservação. A gente já conhece isso aqui desde o século XIX. Alguns viajantes naturalistas europeus já tinham descrito isso aqui, mas depois as pesquisas sobre essa estrutura foram pe- negligenciadas, né? As pessoas pararam de pesquisar sobre isso, não se interessaram mais, e aí mais ou menos recentemente, acho que 2005, alguns autores, alguns pesquisadores brasileiros, arqueólogos brasileiros, voltaram a investigar essa estrutura, propor novas teorias, né, buscar vestígios próximos ali que pudessem dar uma, um- um- uma imagem melhor, né, esclarecer melhor assim, o significado disso aqui. E aí agora vai ser transformado em parque de preservação, né? Mas já é um parque arqueológico ali, chamado Parque Arqueológico do Solstício. E aí aqui fica nesse sítio arqueológico de Rego Grande, né? Rego Grande é o nome ali de um rio que passa ali perto, localizado em Calçoene, a 374 quilômetros de Macapá. E o lugar era palco, segundo aqui algumas dessas teorias, de arqueólogos, né? São teorias realmente embasadas, aqui eu não estou falando de palpites assim de internet que foram feitos agora. Não, é o resultado de pesquisas de arqueólogos que têm proposto alguns modelos para a gente entender isso e que entendem que o local era palco de rituais de povos indígenas que habitavam a região há cerca de 1.100 anos. Só que a questão dos rituais aqui, a gente vai ver que ela não mata a questão completamente. Tem a questão astronômica que a gente vai chegar lá também. A estrutura circular é formada por 127 blocos de granito, alguns de até 4 metros de altura e tem cerca de 30 metros de diâmetro. E aí aqui uma das pedras, né, que tem esse furo, e que você consegue ver a outra pedra ali do outro lado. E aqui, né, assim como o Stonehenge original, o local também abrigava cerimônias durante o solstício. Eu comentei no vídeo na live que eu fiz falando sobre festa junina, que o Stonehenge ele tem essa construção que ele fica alinhado, a entrada do templo fica alinhada com o nascer do sol no solstício de verão do hemisfério norte. No caso aqui do nosso Stonehenge, o que acontece é que esses arqueólogos observaram que há uma pedra, ou melhor, além de ter uma pedra que ela tem um sentido astronômico mais nítido, existe também ali uma observação que é de que no solstício de inverno o Sol fica exatamente quando o Sol está a pino, ele fica exatamente ali no centro desse monumento. Se você estiver no centro do monumento, o Sol vai ficar alinhado ali e as duas pedras principais vão estar sem sombra, né, por causa desse alinhamento com o Sol. Então, o que parece é que, seja lá quem tenha construído, né, as populações que tenham construído esse monumento, elas pode ser que elas tivessem um uso para isso que fosse astronômico. E por quê? Isso pode ter um sentido religioso, claro, né, de você fazer rituais numa determinada época do ano, e para isso você precisa marcar essa época de alguma forma, e essa estrutura serviria como uma grande bússola, de certa forma, não uma bússola, mas um calendário até, né? Já que você não tem relógio, você não tem agenda, não tem calendário, como a gente tem na nossa cultura, que você precisa de algo material que te dê essa informação. Será que a gente já está nesse dia ou não? Então, uma estratégia para isso seria a construção desse monumento, que poderia marcar ali, te dizer quando exatamente, se você já está na ocasião ali do solstício ou não, para que o ritual seja feito. E outra coisa, né? Além dessa questão ritualística, você pode ter também um sentido mais prático de usar isso para calcular o tempo, para fixar o tempo, para demarcar melhor o tempo, e com isso você consegue ter uma noção melhor de quando virá uma próxima estação, por exemplo, para você planejar plantio, para planejar para uma estação de chuva, para planejar para uma estação de seca e coisas desse tipo, né? Então ele serviria como uma referência arquitetônica para dar uma noção mais aproximada do tempo para as pessoas fazerem um planejamento de ciclos da vida mesmo, né?
de ciclos naturais e produtivos ali de plantio, etc. E além de ser uma estrutura que funciona como uma espécie de calendário, ele também foram encontrados ali corpos sepultados no local. Então ele pode ter servido também para sepultamento e também conjugado a isso, né? Se ele era considerado, por exemplo, um lugar especial em algum sentido, mais sagrado em algum sentido, você poderia usar aquele local para enterrar principalmente figuras mais proeminentes ali na hierarquia social do povo que construiu isso aí. Então, uma das hipóteses também que esses arqueólogos trazem é de que aquele local fosse um local de sepultamento de pessoas importantes, consideradas mais importantes dentro da tribo, do povo, das tribos, dos povos, porque isso pode ser resultado também de um esforço, de uma confederação ali de povos na região, e aí figuras mais importantes poderiam ser sepultadas ali, né? E aqui, né, a comparação do monumento britânico se deve à importância astronômica de ambos. Quando o Sol nasce em Stonehenge no solstício de verão, os primeiros raios atingem o centro do monumento. Na Amazônia, o alinhamento é com o solstício de inverno. No sítio megalítico brasileiro também eram enterradas personalidades importantes para os locais, né? Segundo o New York Times, mas os estudos quem começou com essas propostas foram arqueólogos brasileiros, não sei por que isso foi lá para o New York Times, acreditam na teoria de que o espaço poderia ter desempenhado diversas funções cerimoniais e astronômicas ligadas aos ciclos agrícolas ou à caça. E aqui, né, isso aqui é importante também, né? Diversos objetos de cerâmica já foram encontrados no local. As peças têm um estilo parecido ao encontrado nos sítios do litoral do Amapá e também da Guiana Francesa. A tese dos pesquisadores é de que a violência dos invasores europeus do século XVI fez com que esses povos procurassem refúgio em outras áreas menos acessíveis aos colonizadores. Então eles teriam se dispersado dali, né? Abandonado o local por volta ali do século XVI. Parece ter mais ou menos uns 300 anos de uso do local. Ele foi utilizado por pelo menos ali 300 anos, segundo os estudos arqueológicos. Mas o que eu falei que é importante essa questão da cerâmica? Para a gente ter alguma pista de por quem que foi construído essa estrutura, né? Então, aqui tem aqui ó, desde 2005, né? É, aqui tem algumas cerâmicas produzidas no local, ou melhor, produzidas no local não necessariamente, mas que chegaram até o local. E tem um outro link que tinha outras imagens aqui. Aí, esse tipo de cerâmica, ele é bem. Ele lembra bastante e outras cerâmicas que estão presentes no local, eles lembram bastante as cerâmicas marajoaras, né, da ilha de Marajó. Então pode ter uma relação também entre esses povos, né? Cerâmicas de Marajó, que é esse tipo de cerâmica, né? Chamado de polícroma. Deixa eu ver se eu acho umas imagens boas aqui. E que tem essas formas também, né? Meio antropomórficas, né? No formato de pessoas. Isso aqui também é fascinante, né? Então, algumas cerâmicas ali encontradas nessa região lembram cerâmicas também da região ali de Marajó. Aqui eu não sei, isso aqui provavelmente é eu não sei se, porque tem muita reprodução disso, né? As cerâmicas marajoaras, até hoje há muitos artesãos que fazem reproduções, então eu não vou saber bater no olho aqui qual que é antiga e qual que é uma reprodução, né? Talvez essa seja antiga e tá falando aqui funerária. Parece que essa de fato é do período mais antigo mesmo, né? Tá até no Museu de História Natural em Manhattan, caramba, mas tá aí, né? Então, um exemplo dessas cerâmicas. Esse aqui não foi encontrado no local do Stonehenge brasileiro, não, né? Do Parque Arqueológico do Solstício, não. Só estou dizendo que é parecido com algumas que foram encontradas lá. Perdi o link aqui, ó. Então, esse estilo também, né? Essas cores presentes nas cerâmicas lembra bastante a cultura material dessa região. Mas não há certeza de que povo tenha produzido isso. Mas atualmente, pelo que eu vi, o consenso é de que seja um povo local, né? Que é e não como eram as primeiras teorias de que era um povo vindo mais do norte, de culturas mais. Que a gente já tinha maior notícia de povos mais complexos, né, com grandes arquiteturas, que poderiam ter comunicado essas técnicas para o sul. Não, parece que é um desenvolvimento local mesmo. Mas ainda há muita incerteza sobre isso, né? E é importantíssimo que isso esteja sendo ganhando mais espaço e vai ser transformado aí, vai ganhar um status, né, para maior proteção e espero que chame mais atenção também para a gente poder ter mais estudos sobre o tema e poder entender melhor essa estrutura bem curiosa, né, que não é a única, tá? Existem outras construções megalíticas menores, não tão mega, né, mas outras construções megalíticas semelhantes na região ali da Amazônia.
Só que em vários desses casos não tem um sentido astronômico porque está em regiões totalmente cobertas, né, de vegetação ou são muito pequenas. Não faria muito sentido ter um uso astronômico. Aí provavelmente um uso mais cultico, ritual, um espaço que funcionasse como um santuário, né? Como esse poderia funcionar também, mas esse tem essa característica, possivelmente, de fazer uma referência a fenômenos astronômicos. O Rodrigo Dias diz, né? O pessoal olhava muito para o céu antigamente. De fato, isso é até importante falar isso, né? Porque a gente vai falar isso também quando a gente for falar sobre piratas, que é que às vezes as pessoas, quando veem alguma coisa que remete a céus, a astronomia, entre povos antigos, já vem de cara alienígenas ou coisa do tipo, né? Mas a vida nesses tempos e até antes, principalmente antes, quando as populações elas não se protegiam com teto sobre as cabeças, elas estavam mais expostas na maior parte do dia, né? Claro que quando você vai dormir ou se abrigar, fugir dos perigos, você vai procurar um lugar que não tenha tanta exposição, mas na maior parte do dia elas estão tão diante, né, dessa coisa absolutamente espetacular e fascinante que é o céu, que são as estrelas, são os fenômenos celestes, e é claro que eles vão pensar muito sobre isso, e muitas civilizações antigas, muitos povos antigos, fizeram questão de estudar essas coisas. Né? As populações antigas pensavam assim como a gente pensa hoje, elas tinham uma capacidade cognitiva tão grande quanto a gente tem hoje, elas tinham menos informações específicas, né? Que foram se acumulando ao longo do tempo. Mas em questão de virtude intelectual, não tem por que imaginar que uma população de 4.000 anos era menos capaz do que as populações de hoje para observar certos fenômenos. E aí, o que a gente sabe é que em várias culturas, eles calcularam, eles observavam durante vários dias e várias gerações, acumulando dados sobre os céus para chegar a certas conclusões sobre a regularidade dos movimentos dos astros, produzir calendários, por exemplo, produzir calendários para todos os fins, né? Religiosos, né? Isso não se distinguia na antiguidade, né? Religião, política, como já falei várias vezes. Então, tanto para questões de agrícolas, quanto religiosas, quanto políticas, eles aplicavam essas observações que eles faziam dos astros. E sempre que uma coisa aparecia que não era programada, eles viam aquilo com uma certa suspeita, né? São os presságios que os mesopotâmicos escreveram rios, né, não rios de tinta, porque eles usavam tabuinhas cuneiformes, mas acumularam uma quantidade de barro gigantesca, né, uma quantidade de argila gigantesca, falando sobre isso. As tábuas astronômicas mesopotâmicas, elas são coleções diárias, né, aqui eu não vou saber exatamente pegar uma imagem qualquer, mas só para ilustrar aqui uma tabuinha, né, cuneiforme mesopotâmica. Eles faziam observações diárias, então a gente tem diários mesmo, propriamente, astronômicos do período mesopotâmico, que é uma pessoa que vai ficar olhando o horizonte na mesma posição, a partir de uma mesma referência, e vai dizer, ó, hoje o negócio, o primeiro astro, por exemplo, que desponta no horizonte, apareceu um pouco mais para a direita ou um pouco mais para a esquerda. E vai fazendo esse tipo de observação, isso. Isso vai sendo acumulado e você tem, no curso de algumas gerações, já uma astronomia bem desenvolvida. Então, é curioso, inclusive, que um dos testemunhos mais antigos, materiais, sobre a existência de Alexandre o Grande, talvez até o mais antigo, é uma dessas tabuinhas mesopotâmicas. Porque Alexandre o Grande, quando ele morre, ele era senhor da Mesopotâmia também. Então, esses astrônomos, por assim dizer, né, que cumpriam, claro, outras funções ali de escribas, sacerdotes, às vezes na Mesopotâmia, eles escrevem, né? Hoje os astros apareceram nessa configuração, isso aconteceu, um bando de pássaros voou de uma vez da esquerda para a direita, e uma série de observações, e aí lá no final tá assim: o rei Alexandre morreu. Lembra até um diário do Kafka, né? Não sei se vocês conhecem isso, mas o escritor, né, o Franz Kafka, quando a. Eu acho que foi quando foi na Primeira Guerra Mundial, que ele escreve assim: à tarde, de manhã, a Rússia declarou guerra a não sei quem, à tarde fui nadar. É só essa a entrada do diário.
É maravilhoso, né? No caso aí do Alexandre é isso. Eles mencionam o Alexandre, o rei Alexandre morreu, depois mencionam várias coisas meteorológicas e os auspícios, né? As observações do voo das aves e a posição dos astros, as configurações astronômicas. Então os caras observavam isso assim de uma forma muito rigorosa, anos e anos e décadas e séculos, acumulando uma fartura de conhecimento astronômico gigantesca, né? Então, por favor, não desmereçam os caras falando que tem que ter ET na história para explicar isso aí. O Francis comenta que o solstício de inverno do hemisfério sul acontece no mesmo dia do solstício de verão no hemisfério norte, correto. Só que esse sítio arqueológico, vale dizer, né, o do Stonehenge brasileiro, ele está no hemisfério norte. Ele está acima da linha do Equador. E onde fica o Stonehenge brasileiro fica no Amapá.